Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. É um prazer louvar o Senhor. Amém. Amém. Irmãos, e hoje o tema, eu peço desculpa pela minha voz, mas a culpa não é minha, é das poeiras do Sara. Lá por causa das alergias e não sei o quê, estas poeiras não ajudam. Mas estamos aqui para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Amém? E a minha oração é que Deus fale, assim como tem falado ao meu coração quando estava a preparar esta mensagem, fale ao vosso coração. Amém? E o tema que Deus colocou no meu coração foi viver em união. Viver em união. Amém? Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Salmo 133. É um salmo pequenino, mas tem muita riqueza. Amém? Salmo 133, a partir do versículo 1, e diz: Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? É bonito ler este salmo, amém? Ficamos consolados, não é? Faz bem à nossa alma. Irmãos, mas vamos realmente refletir e vamos ler o primeiro versículo. Diz: Oh, quão bom... Cá. Irmãos, e quão é... Amém? Oh, quão bom e quão suave, não é? Irmãos, e nós vamos ver alguma coisa. Quem é que está pronto para uma aula de culinária? Hoje vamos ter aqui uma aula de tudo. Olha, culinária, carpintaria. Oh, isso é uma alegria. Ok? Vamos ver. Vamos ver. O que é que isto tem a ver com união, culinária? Irmã, não está bem da cabeça, mas é verdade. Então é assim. Irmãos, a unidade é bem diferente e mais forte do que a simples união, não é? Diz lá, e nós lemos isso no salmo que acabamos de ler, não é? Nós podemos estar unidos e não sermos um. O que a irmã está para aí a dizer? Como é que nós podemos estar unidos e não sermos um? Olha, eu vou-vos dar um exemplo muito prático. Muito prático. Quem é que já viu um saco de batatas? Vamos começar para a culinária. Saco de batatas, certo? Nós, não é? Nós podemos ter um saco de batatas que elas juntas estão em união. Porquê? Porque estão num saco, estão todas juntas. E é um saco de batatas. Mas elas... cada uma delas, cada uma das batatas continua tendo a sua própria individualidade. Cada uma continua a ser uma batata. É um saco de batatas, mas cada uma delas continua a ser uma. É ou não é? E nós, para percebermos o princípio da unidade aplicado às batatas, isto é, para que elas se tornem um, teremos que fazer delas, pode dizer, irmã Augusta, puré, não é? Irmãs e irmãos, nós vamos ver o que é que fazemos com as batatas para fazer puré. Vamos lá, irmãs, cozinheiras e irmãos, vá, vamos lá. Começamos por descascar, não é? Nós começamos por descascar as batatas, nós vamos cozer, esmagar,
envolver com leite, não é? E com a manteiga para que fique bom. Não podemos esquecer o sal, certo? E quando fazemos isto, deixamos de ter várias batatas para ter uma unidade completa. Já tivemos aqui uma aula de culinária. Quem não sabia fazer puré, ficou a saber. Irmãos, e vamos propor isto à nossa vida. Irmã, agora vai dizer que nós vamos ficar aqui em puré? Vamos aplicar isto à nossa vida. Irmãos, é necessário que toda a casca que nos separa uns dos outros seja tirada. Amém? É necessário. Vamos lá ler. Em Mateus 5. E do versículo 23. Diz a palavra do Senhor, Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, e aqui a oferta não é só oferta no gasofilácio. Irmãos, aqui a oferta é a oferta da nossa vida. A oferta do louvor ao Senhor. Então, irmão, nós temos que descascar, não é? Que temos que tirar as nossas cascas, aquilo que nós temos, não é? Para que possamos ser unidos. E às vezes, irmãos, nós temos conceitos errados a respeito uns dos outros. E por vezes são coisas tão simples, mas nós precisamos de pôr em ordem para que o nosso louvor como igreja possa subir ao altar de Deus. Amém? Diz lá em Filipenses 4:2: E Voida e Sitique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra como irmãs na fé. Irmãos, e este versículo mostra-nos a preocupação de Paulo com a unidade entre os membros da igreja. Ele faz um apelo que a Voida e Sitique vivam em harmonia no Senhor, buscando a concordância e deixando de lado as diferenças pessoais. Amém? Irmãos, e nós temos que fazer isto. Nós, no nosso dia-a-dia, nós temos que olhar uns para os outros com o amor do Senhor. Amém? Quantas vezes olhamos para alguém e achamos que aquela pessoa não gosta de nós ou nós não gostamos dela sem que haja uma razão? Quem é que já fez assim, irmãos? Até sem ser na igreja, no nosso dia-a-dia, nos apresentado uma pessoa e a gente olha e diz assim, ui, está com a cara. Não? É verdade. A gente olha e fazemos logo aquele raio-x e dizemos assim, E a pessoa se calhar nem falou ainda, mas nós olhamos e já não gostamos de uma expressão e não coisa, e começamos logo a pôr um bocadinho de lado, não é? Irmãos, nós temos as nossas cascas de proteção. Por vezes provocadas por decepções, infidelidade, traumas. Por vezes nós vamos arranjando material para nos protegermos e não deixamos, né, que as pessoas entrem e que nós possamos ser realmente unidos. Não nos queremos envolver com os outros ao nosso redor. E, irmãos, isto, infelizmente, ainda hoje acontece na igreja. Infelizmente, nós queremos estar, cumprimentamos, paz do Senhor, irmão, tudo bem, mas chega. Mas Deus quer fazer de nós
Assim como nós fazemos com as batatas, que as descascamos, Ele quer tirar as nossas cascas para que nós nos possamos unir em amor. Amém? O Espírito Santo usa a palavra e, por vezes, instrumentos cortantes para nos tirar as barreiras que nos impedem de ser um com Cristo e uns com os outros. Devemos pensar e refletir se há barreiras entre nós e algum irmão, se há algum preconceito que precisa de ser removido na nossa vida. Agora. Não é amanhã, é hoje. Em Romanos 12, 9, 10 diz que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Amém? Irmãos, que o amor de vocês seja não fingido. Irmãos, se nós deixarmos, Deus tem-nos amado ou não tem? Com as nossas qualidades, ó glória, mas principalmente Ele tem-nos amado com os nossos defeitos, com as nossas falhas. E a palavra do Senhor diz que o amor de vocês não seja fingido, não é? Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. E é isto que nós devemos fazer. Amar-nos uns aos outros. Lembrando, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Mas eu muitas das vezes tento e digo, Senhor, ajuda-me a olhar como tu olhas para mim. A olhar para o outro como tu olhas para mim. Irmãos, eu sou uma pessoa que falho com o Senhor constantemente. Eu falho, mas Ele olha para mim com os olhos de amor, com os braços abertos para me receber. E é assim que nós devemos viver, olhando uns para os outros, com os olhos de amor do Senhor. Amém? Então, já descascámos as batatas. Em seguida, o fogo irá cozinhar todas as batatas, certo? Descascadas, tornando-as quê? Macias. Já alguém fez puré com a batata dura sem ir ao fogo? Ninguém consegue, pois não. Só se ela estiver podre, aí já não presta. Não é? E elas vão ao fogo, tornando-as macias para que possam ser amassadas e para que fiquem homogéneas, tornando-se apenas uma massa. Irmãos, e nós, da mesma forma, assim como a batata é posta na água e no fogo, nós também somos cozinhados. Entre aspas, está bem? Nós somos cozinhados, não é? Ou melhor, nós somos preparados para viver em união. Amém? Primeiro, nós somos preparados pelo fogo do Espírito de Deus que purifica o nosso interior. Amém? Quem é que pode purificar o nosso interior? Eu no outro dia estava a dizer aqui aos alunos da Escola Dominical, eu disse assim, como é que nós vamos lavar o nosso coração? Vamos tirá-lo para fora? E dá para tirar e para lavar assim com homo ou com coisa? E eles, não, senão a gente morre. Como é que nós limpamos o nosso coração? Só Jesus é que nos pode limpar com o seu amor, não é? Em Zacarias 13:9 diz, e estes que sobrarem eu farei passar pelo fogo. Eu os purificarei como se purifica a prata e os refinarei como se refina o ouro. Aí eles orarão a mim e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo. E eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Amém? Segundo, somos purificados pelo fogo do Espírito Santo. E em segundo lugar, quando somos pelo fogo da provação da vida que nos faz chegar mais perto de Deus. É ou não é? Eu ainda ontem o Gonçalves estava em Caxariz e estava a dizer, irmãos,
Se tudo fosse bem na nossa vida, quantos de nós provavelmente já nos teríamos afastado da presença de Deus? Porquê? Porque quando tudo vai bem, nós relaxamos. É ou não é? Irmãos, e muitas das vezes as provações da nossa vida, as dificuldades que nós passamos, servem para que nós nos cheguemos mais perto de Deus. Amém? No Salmo 119, 67 diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra, não é? Irmãos, e muitas das vezes, nós quando passamos por dificuldades, por problemas, nós chegamos mais uns aos outros. Não é verdade? Nós apoiamos-nos, nós cercamos-nos por irmãos que possam orar connosco, por nós, pelaquela causa, por aquela aflição. E nós cercamos-nos. E quando depois passamos, nós às vezes passamos semanas sem dizer um olá. Irmãos, quando macios pelo fogo, veio o instrumento que amassa e amassa fazendo o puré. A suíte, o amassador, o que vocês quiserem chamar, não é? E Deus tem instrumentos especiais para nos unir, para que a nossa vida tenha gosto, tenha sabor, aplicando o seu sal, que é a palavra, e dando-nos um sabor agradável ao nosso paladar, a nossa comunhão entre irmãos. Tudo isto só se torna possível se estivermos envolvidos. O puré, para ficar envolvido, fica envolvido em leite, não é? A nossa vida em união só é possível se for envolvida no amor de Deus na nossa vida. O amor constante. Só assim é possível nós vivermos em união. Eu disse que nós íamos falar sobre culinária, sobre carpintaria. E nós vamos falar sobre isso mesmo, sobre carpintaria, a seguir. Há uma parábola sobre umas ferramentas que eu gostava de partilhar com os irmãos. E é assim. Houve uma reunião entre as ferramentas e elas começaram a falar sobre as dificuldades nos relacionamentos entre si. O martelo não deveria continuar mais na presidência, pois fazia muito barulho e vivia a dar golpes fortes. O parafuso foi acusado de dar muitas voltas e não conseguir falar o que era necessário. A lixa era muito áspera e vivia em atrito com todos. E o metro achava que era perfeito e ficava toda a vida a medir os outros. No meio da reunião das ferramentas, entrou o carpinteiro, juntou-as todas e começou a trabalhar. Bateu com o martelo, mediu com o metro, lixou com a lixa, fixou os parafusos e, finalmente, os pedaços de madeira nas suas mãos se tornaram num lindíssimo móvel, liso, útil e único. Ao terminar o serviço, o marceneiro tornou a colocar as ferramentas juntas e saiu. O serrote então disse o seu discurso: Senhores, ficou demonstrado que todos nós temos defeitos e virtudes. Entretanto, o marceneiro usou as nossas habilidades, que às vezes podem não ser totalmente compreendidas por quem está ao nosso lado, mas não vamos olhar para as nossas dificuldades ou defeitos, mas para os nossos pontos fortes e virtudes. Irmãos, isto é aquilo que nós devemos fazer. Muitas das vezes as nossas habilidades, aquilo que nós conseguimos fazer, a forma como fazemos, é diferente de cada um de nós. Mas todos juntos vamos conseguir fazer um móvel bonito. Amém? Assim, juntos seremos usados para que sejam feitas lindas obras para o nosso Mestre. Amém? Irmãos,
Paulo compara a igreja com o corpo humano, onde todos têm a sua função e são importantes à vida em todos os sentidos. Não há nada no nosso corpo que não seja importante para ele. Não há ninguém nesta igreja que não seja importante para ele. Amém? Irmãos, se queremos ser uma igreja forte, não nos podemos focar nos defeitos, nas falhas, irmãos, porque todos nós falhamos. Não nos podemos focar nas atitudes uns dos outros, mas foquemo-nos naquilo que Deus pode fazer conosco em unidade. Nós somos diferentes, temos maneiras de pensar diferente, maneiras de agir diferente. Podemos não concordar muito com a forma de trabalhar do nosso irmão, mas uma coisa é certa: se queremos avançar como igreja, se nós queremos nos tornar mais fortes, temos que nos focar mais nas virtudes e qualidades uns dos outros e não dar tanta importância aos defeitos. Permaneceremos na unidade. Não significa que todos se tornam iguais. Não significa que as diferenças desapareçam, mas significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto numa mesma visão. Amém? No mesmo propósito com os demais, para o cumprimento de metas estabelecidas, seja pela liderança ou coletivamente. Meus irmãos, se nós queremos caminhar juntos, nós temos que abrir mão do nosso eu. O meu. Eu é que. Não. Vamos ouvir. Amém? Irmãos, e o salmista ainda compara a unidade ao orvalho do Monte Hermon, lá no versículo 3. Irmãos, este orvalho é enviado do céu como um refrigério para a terra, tornando-a tão fértil que floresce e frutifica o ano inteiro. Assim é a união entre os irmãos. Ela funciona como o bálsamo, desfazendo a contenda, os ânimos e as paixões carnais. Amém? A união é como o orvalho. Ela prepara a igreja para frutificar em boas obras, modificando o mundo, tornando-o num lugar cheio de amor e agradável. Irmã, está-me a dizer que eu vou conseguir mudar o mundo? Sim. O mundo ao teu redor. E pouco a pouco, tu vais mudando, tu vais influenciando quem te rodeia vai influenciando quem o rodeia e por aí fora. E quando nós vamos... Irmãos, chega nós dizermos que somos poucos. Chega nós dizermos que somos coitadinhos, que não conseguimos, ninguém nos dá ouvidos. Chega. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Nós somos filhos do Rei. Amém? E é Ele que te capacita. É Ele, só através dele é que pode haver esta unidade na igreja. Mas juntos podemos fazer uma grande diferença neste mundo. O mundo está mau, o mundo está difícil, cada um diz que a sua verdade é a sua verdade, mas nós temos a verdade. O que é que nós temos feito com a verdade? Irmãos, o mundo precisa urgentemente que nós, com a nossa unidade, com o amor que está em nós, que é Deus que dá, o mundo precisa urgentemente que nós os possamos influenciar. Amém? Irmãos, o orvalho é a palavra de Deus no coração dos homens. Ela tem poder de transformar e produzir frutos dignos e abençoados. O orvalho é o amor de Deus nas nossas vidas, que é derramado em nós
para que possamos nos amar como Ele nos amou. Jesus não olhou para as nossas diferenças, iniquidades ou defeitos. Jesus amou-nos, ponto final. Mas pensem nisto. Jesus amou-nos, ponto final. Ele não te amou se tu lhe dizes bom dia. Ele não te ama se tu dizes bom dia. Ele não te ama se tu lhe dizes boa noite. Ele não te ama se tu cumprimentas. Ele não te ama se... Ele ama-te. Claro. Como Pai que é, Ele agrada-se da nossa presença. Mas mesmo quando tu não chegas a Ele, Ele continua-te a amar. E muitas vezes, irmãos, quem razões maiores tinha para nos deixar de amar senão Jesus? E quantas vezes nós, e uma coisinha, e desculpem, irmãos, eu sei que hoje a palavra que é um bocadinho difícil, mas foi aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Quantas vezes nós, por qualquer coisinha, nós fazemos um cavalo de batalha. E porque eu é que tenho razão, e porque não sei o quê. Possamos fazer como Ele, amar o nosso próximo e viver em união. Amém? Nós possamos fazer como Jesus. Nós possamos amar como Ele nos tem amado. Nós não é impossível. Não é impossível. O primeiro passo é te deixares inundar com o seu amor. E a partir daí, mas eu sou assim, eu nasci assim, é quase como a Gabriela. Por amor a Deus, por amor à sua obra, é a altura de nós mudarmos e deixarmos de ser assim, nascer assim, não sei o quê. Se nós queremos ver a cidade de Tomar inundada com o amor de Deus, é hora de nós nos unirmos no seu amor e tornarmos-nos uns. Eu não sou mais importante que os irmãos não são mais importantes. Nós somos um. Quanto mais não sejam, levem isto para casa. Nós devemos ser como o puré. Agradável. Quem é que gosta de puré? Eu gosto. Nós possamos ser, não batatas dentro do mesmo saco, mas que nós dentro desta igreja e fora dela possamos ser como o puré, unidos de tal forma que as pessoas, quando veem a nossa maneira de viver, a nossa maneira de estar uns com os outros, se possam sentir atraídos e querer provar deste amor e desta união. Amém? Vou chamar o meu marido, pastor da igreja, não é o meu marido, é o pastor.